Olá a todos. Hoje, 4 de abril de 2023, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal. E hoje a professora convidada é a professora doutora Carolina Salles Vieira, médica em ginecologia e obstetrícia, especializada em reprodução humana, do HC de Ribeirão Preto, também doutora em tocoginecologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, livre docente da mesma faculdade, tem pós-doutorado em contracepção no Population Council, Nova York, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM Faculdade de Medicina de Ribeirão e membro no Guideline Steering Group for World Health Organization. Hoje ela traz um tema para nós muito rico e importante, e teremos não só a abordagem conceitual, mas a abordagem técnica. E após isso, nós teremos a presença das coordenadoras da saúde da mulher, Marisa Ferreira e Suzete Santos, para trazer todas as dúvidas que forem pertinentes aí dessa questão. Então, nosso tema hoje é a nova lei da laqueadura. Doutora Carol, muito obrigada, a palavra é sua. Boa tarde, Adriana, boa tarde, Marisa, boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo, né, de todas as regiões aí do estado e do Brasil. E hoje a gente vai fazer uma aula que eu até já dei em outros momentos, eu só acrescentei algumas coisas, porque as dúvidas, é sempre bom a gente, né, discutir, porque as dúvidas sempre existem, né, então é o momento da gente tentar sanar o máximo possível das dúvidas. Então, gente, eu vou compartilhar a tela, que ela agradeceu o convite. E então, o que a gente muda na lei do planejamento familiar? Tá dando para me ouvir bem, gente? Tá? Sim, muito bem. Bom, então vou pedir para todo mundo que está com os microfones abertos para fechar, para o pessoal não atrapalhar outras pessoas. Então vamos lá. Então, na verdade, além desses dois artigos, saiu um terceiro artigo agora, uma revisão de laqueadura tubária. Eu vou mandar até para as meninas, para elas disponibilizarem para quem quiser, que eu achei uma revisão muito boa. A gente está fazendo o nosso protocolo aqui, então, por isso a gente está, né, revendo tudo que tem. Então, vamos lá. Então, vamos começar com tipo, eficácia, prevalência, risco-benefício, nova lei e pontos-chave. Então, a gente tem, gente, pós-aborto, que é uma coisa que a gente quase não faz, né, o pós-parto, que eu acho que é a maior... Doutora, posso interromper só um minuto? Pode. Gente, eu vou pedir, por obséquio, mantenha o microfone fechado, senão vou precisar tirar a pessoa da sala. Eu consigo fechar vocês, mas por respeito à professora, mantenham os microfones fechados, por favor. Eu acho que você consegue fechar de todo mundo, depois eu abro o meu, não é mais fácil? Não, é porque quem entra com... Aberto, tá. Entra aberto. Então vamos lá. Então eu falei que esses são os dois artigos mais a base de tudo. Tem um terceiro que saiu agora, uma revisão, que é do mesmo grupo que fez essas outras, e aí ela está bem nova, eu vou deixar com a Adriana e com a Marisa, e ela pode passar para vocês. Bom, então nós vamos chegar a esses pontos, nós vamos começar primeiro com o tipo, e aí pós-aborto não é uma coisa que a gente faça tanto, né? Eu acho que quase ninguém faz. Pós-parto, que é a nossa maior dúvida, e a de intervalo, que só vai mudar alguns pontos aí, né? Então, vamos lá, gente. Então, quando é pós-parto, a gente tem, na cesariana, é fácil, todo mundo sabe, tá barriga aberta, a gente vai fazer naquele momento. Quando é parto vaginal, a gente faz uma mini laparotomia. Essa mini laparotomia, o mais fácil é a gente fazer uma periumbilical, como se fosse uma meia-lua, bem simples. Na minha época de residência, a gente fazia bastante, agora vai ser a técnica que nós vamos usar aqui, né? É a periumbilical. Mas eu posso fazer uma mini laparotomia de outra forma? Pode, né? Mas se você fizer uma meia-lua periumbilical, a paciente você não vai mexer em músculo dela, nada, é só aqui em volta do umbigo e o útero está ali em cima. Bom,
Aí, quando a gente vai fazer pós-aborto, aí é como se fosse de intervalo. Aí eu vou fazer uma mini laparotomia suprapúbica, como se fosse para fazer uma incisão ali, né, de cesariana, uma incisão pequena, ou eu vou fazer por laparoscopia. E de intervalo é a mesma coisa. Então, a única que muda alguma coisa é o do pós-parto, que eu vou mudar a via de acesso, que eu vou fazer mesmo sendo mini laparotomia, eu posso fazer periumbilical, como se fosse uma meia-lua, mas posso fazer uma mini laparotomia de qualquer outra forma. Bom, então, o tipo de cirurgia, então, isso aqui, que tipo de cirurgia que a gente tem? Então, a gente viu ali via de acesso, aquilo ali é via de acesso, que jeito que eu vou chegar lá. Agora, é o tipo de cirurgia. Tendo feito por laparoscopia, o que eu posso fazer? Por laparoscopia ou mini laparotomia, eu posso fazer eletrocauterização bipolar. Então, quem faz por laparoscopia, muitos lugares fazem mais por eletrocauterização bipolar. Clips a gente não usa no Brasil, é caro, não vale a pena, né? E aqui eu escrevi errado, ó, aqui, não, tá certo, salpingectomia total bilateral. Isso é uma tendência em muitos lugares por conta da redução do risco de câncer de ovário. Então, as duas técnicas mais usadas, quando eu vou fazer por laparoscopia ou mini laparotomia, ou usar eletrocauterização bipolar ou salpingectomia total bilateral. Posso fazer salpingectomia parcial? Pode, né? A salpingectomia parcial, normalmente ela é mais usada durante o parto, mas nada impede que eu faça ela também de intervalo. Então, as principais técnicas que a gente tem eletrocauterização bipolar, ou vai ser a laparoscopia ou na mini laparotomia. Salpingectomia, posso fazer durante o parto ou posso fazer no momento de intervalo. A parcial, posso fazer durante o parto ou posso fazer na de intervalo. Então, essas três são as mais usadas. Clips não é tão usado. Bom, então, agora a gente vai olhar a eficácia. Quando a gente olha essa tabela, eu gosto de deixar, atualmente eu estou trabalhando com outra tabelinha, vocês estão vendo que eu estou tudo deixando em 1000 e aqui as porcentagens de falha. Percebam que a gente trabalha com métodos que tem muita mais falha no dia a dia. Pílula, injeção, porque as pessoas esquecem, o preservativo, né? A gente trabalha pouco com LARC, o DIU de cobre 0,6%, a laqueadura 0,5%, o DIU hormonal só em alguns lugares que tem, porque não tem no sul, 0,2%, a vasectomia, vamos colocar 0,1%, e o implante é o mais eficaz que tem, 10 vezes mais eficaz do que uma laqueadura. Então, a gente tem os LARCs e a laqueadura e a vasectomia como os métodos aí mais eficazes. Bom, quando a gente olha, né, aqui eles compararam com o DIU, mas eu vou mostrar que depende do tipo de técnica que a gente usa. Olha as falhas em um ano, laqueadura 5, DIU de cobre 6, DIU hormonal 2. Em 5 anos, 13 a laqueadura, 18 DIU de cobre e 5 o DIU hormonal. Então, todos eles têm uma taxa de falha muito baixa, mas percebam que o LARC pode ser igual ou até melhor a uma laqueadura. Esses são os dados mais novos, porque os dados que a gente usava da laqueadura, aqueles 5, 6, era desse CRESH, que é um estudo um grupo mais antigo. Então, ó, a salpingectomia parcial, os dados mais modernos, em um ano eles acharam 0,4 em 1000, bem baixa a taxa de falha. Isso aqui a gente faz mais no momento do parto. O momento do parto é um momento excelente, porque a salpingectomia parcial funciona bastante. A salpingectomia total, só tem 4 casos reportados no mundo. Então, vocês veem que aí que é baixa para valer. E da questão da eletrocauterização, a gente usa o bipolar, mas percebam que ela tem 8 por 1000. Então, aqueles dados que a gente viu ali, eles são mais da laqueadura por eletrocauterização. Mas percebam que a salpingectomia parcial, que a gente faz no parto ou fora do parto, a total, que tem sido uma tendência por reduzir o risco de câncer de ovário, e a bipolar
percebam que a salpingectomia total e parcial são mais eficazes. A bipolar, ela fica aí próximo dos LARCs ou um pouco ou pior, né? Mas é o que a gente hoje em dia tem feito. Então, normalmente aqui no intervalo, eles fazem essa bipolar por laparoscopia. E na hora do parto, a gente vai fazer salpingectomia parcial. A gente está discutindo essa questão de migrar para a salpingectomia total, mas na hora do parto, normalmente o pessoal opta pela parcial mesmo. Isso aqui seria de intervalo. Mas pode fazer, não tem problema. Bom, então vamos continuar. Então, prevalência. Esse é um problema do Brasil. Olha, gente, perceba a nossa taxa de gestação não planejada perto da Colômbia, perto do México. Nós temos a maior taxa comparando com o México, né? E daí, gente, quando a gente olha, o Brasil, ele tem uma prevalência de contracepção altíssima, 79. Olha nesse gráfico colorido, ó. Brasil, ele ganha de quase todo mundo, assim, só não tá empatando com Cuba. Só que olha a nossa prevalência de LARC que Michuruca, 2. Hoje está 4%. Quando a gente pega o México ele tem muito menos gestação não planejada que a gente, mesmo tendo mais ou menos o mesmo ambiente socioeconômico, mas olha, menos prevalência de uso de contracepção, mas olha a prevalência de LARC. Então, aqui o LARC é o verde escuro, os métodos de curtação, né? LARC é implante DIU, curtação seria injeção, pílula, camisinha, e o permanente é a laqueadura. Hoje a gente tende a chamar a laqueadura de método permanente, mesmo existindo a reversibilidade, e eu quero chamar a atenção porque crescendo a eletrocoagulação e crescendo a questão da salpingectomia total, a reversibilidade não vai ter, né? Então, quem faz a laqueadura tem que estar ciente que, assim, a gente não deve fazer pensando em reversão. Se a gente pensa em reversão, é melhor um LARC. E aqui, gente, a gente vê que a gente abusa de método de curtação e de laqueadura, né? A gente tem pouco longação. Fala, mas a gente não tem implante Mirena no SUS, mas a gente tem DIU de cobre e usa pouco. Bom, então vamos continuar, né? Então, aqui, esse é um dado do Brasil, a gente ainda não teve do atual censo, mas esse daqui, da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, a gente tinha 17% de laqueadura, foi nesse daqui que a gente viu 4,4% de DIU. Claro, essa é uma pesquisa menor, pode estar sub- ou superdimensionada, quando é uma amostragem maior, pode ser que esses dados mudem, né? E então, eu acho que é um chamado aqui que a gente fica em cima de método de curtação ou laqueadura, e a gente tem um espaço grande para crescer em métodos de longação. Bom, e risco e benefício, né? Então, a redução do risco de câncer de ovário, gente, ela existe normalmente quando a gente retira as fímbrias, porque muitos dos cânceres ovarianos têm origem ali nas células da fímbria e também células endometriais que vão para o ovário. Então, a laqueadura, de uma maneira geral, reduz, e a laqueadura, na qual eu também fiz a salpingectomia total, eu adiciono, por isso que tem essa diferença, eu adiciono mais proteção, porque não só eu impedi o refluxo de sangue, mas eu também impedi essa migração das células da fímbria. É claro, o câncer de ovário é raro, né? Mas é uma redução interessante. Lembrar que a morbidade da cesariana não muda por eu fazer uma laqueadura. A mini laparotomia, de uma forma geral, é igual à laparoscopia. É claro que a gente tende, com a melhora da laparoscopia, melhorar as taxas de complicações, mas os dois são semelhantes. A taxa de complicação da laparoscopia, por exemplo, é 0,1 a 3,5. A gente tem raríssimos desfechos de morte e conversão para laparotomia, ou seja, ter que abrir, é 9 em cada 1.000 cirurgias. Lembrando que esses dados vêm do momento mais antigo, onde se usava até o monopolar, que a gente não usa mais, né? Então, a tendência é ser menos que isso. Bom, e uma coisa que a gente tem que fazer quando a paciente vai perguntar em relação à laqueadura é que, às vezes, as pessoas confundem o que a gente faz em animais com pessoas. Então, tem gente que tem medo de reduzir o desejo. Pode até existir uma redução de desejo, mas é mais mediada por uma questão da mulher
não está pronta para não gestar, mas não por alterações hormonais. E uma coisa que normalmente eu vejo as pessoas orientando e que não é correto é que o padrão de sangramento muda com a laqueadura. Isso não é verdade. Isso, quando eu era residente, eu aprendi, e tinha até um substrato anatômico, né? Que a gente pegava o ramo de uma artéria. Gente, só um pouquinho. Pessoal, fecha o bisturi. Pessoal, fecha. Porque senão não dá para a gente ouvir. Então, tinha até um substrato anatômico, né? A gente pegaria um ramo ovariano da artéria tubária, mas o problema disso é que não é verdade. Os estudos antes, quando eles achavam isso, é porque não retirava os fatores de confusão. O que é isso? Uma mulher que toma hormônio reduz o volume menstrual em 50%. Quando ela volta ao seu estado natural, é óbvio que o volume dela voltou ao normal, aumentou 50%. Então, antes eles não faziam esse tipo de análise. E daí concluía que aumentava o volume. Não, ela voltava para o que era. Ou muitas vezes ela usava, ela já estava próximo da menopausa, existia um aumento próprio daquela idade. Então, quando eles tiraram essas influências, viram que a laqueadura não muda o padrão de sangramento. Então, nem duração do ciclo, nem sangramento intermenstrual. Então, não tem diferença. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu, mas que depois, quando fizeram estudos melhores, arrependimento, gente, arrependimento, todo mundo pode arrepender de qualquer coisa, da profissão, podemos arrepender de ter casado, a gente pode ter arrependido de não ter ido embora para um outro lugar. Então, a gente não controla o arrependimento das pessoas, a gente controla o aconselhamento, tá? O aconselhamento a gente controla. Então, às vezes, da gente se apegar ao arrependimento, vamos nos apegar ao aconselhamento, melhorar. Porque se a gente melhora o aconselhamento, diminui o arrependimento por mau aconselhamento. Então, a maioria das mulheres não se arrepende. Em 14 anos de segmento de mulheres americanas que fizeram a laqueadura, quase 13% arrependeu, sendo que 20% em mulheres menor que 30 anos e 6% em mais que 30. Então, quanto mais velha, menos arrepende. Mas não receber o aconselhamento adequado aumenta a chance de arrependimento. Então, às vezes, ela saber uma tabelinha de eficácia que a gente coloca para ela entender aquela tabelinha que a gente mostrou, ajuda ela a entender que tem métodos mais ou menos eficazes. Eu contar para ela que, olha, se você não está certo, eu sempre falo para elas, quando a gente chegar no aconselhamento, eu vou conversar, algumas perguntas que a gente precisa fazer, né? Não é a gente impedir o acesso, de jeito nenhum, mas a gente saber as perguntas, saber como orientar, porque às vezes com a desculpa que a gente quer evitar o arrependimento, a gente impede o acesso, que aí é ruim, né? Bom, e a questão de a pessoa querer reverter, né? Então, esse estudo, não existe estudo randomizado em que fizeram várias técnicas, e eles viram que a taxa de reversão da esterilização feminina foi de 42% a 69%. A única coisa que fez funcionar mais ou menos foi a idade. O tipo de abordagem cirúrgica não teve impacto, né? Mas o que acontece é que, na verdade, naquele momento, as salpingectomias eram realizadas, eram parciais. Se fosse salpingectomia total, ou às vezes eletrocoagulação com bipolar, isso aqui é bem diferente, né? Às vezes não sobra trompa para poder fazer a reversão. E a taxa de ectópico é maior do que na população, 4% a 8%. Para mulheres mais velhas, a FIV é uma alternativa mais econômica. No entanto, a gente depende se o lugar oferece a FIV ou não.
Então, a FIV é fertilização in vitro. Então, o que eu quero chamar a atenção? Reverte? Reverte, mas depende da técnica. Nessas daqui, ó, que eles fizeram laparoscopia, laparotomia e cirurgia robótica, mas com a preservação de partes da trompa, não teve impacto. Mas quando a gente corta a trompa toda ou faz a coagulação, isso pode influenciar. Lembrando que quem faz a cirurgia querendo reverter não deve fazer. E existem estudos aqui no Brasil, eu acho que inclusive é da Unicamp, que mais de 1/3 das pacientes que buscaram atendimento de infertilidade eram arrependimentos de laqueadura. Então, a gente tem que lembrar que o acesso à reprodução assistida é muito baixo, né, aqui no país, para não poder dizer praticamente ausente, né? Bom, e aí, o que muda nessa nova lei? Gente, então eu fiz um quadrinho para a gente comparar. Então, a idade mínima para o procedimento antes era 25 anos, se eu levar só em conta a idade, ou 18 ou mais com 2 filhos vivos. O que mudou agora? Mudou, em vez de 25, 21. Eu posso 21 sem filhos ou 2 filhos vivos de 18 anos ou mais. Essa é a capacidade civil plena, é 18 anos ou mais, desde que ela não tenha nenhum problema cognitivo. Então, mudou, só que antes eu poderia fazer com 20 anos e 2 filhos, tá? O que mudou é a idade de eu fazer sem filhos. Ah, aqui no nosso serviço a gente usava E. Gente, a gente não pode mudar a lei, né? A gente não pode fazer isso simplesmente porque eu acho que eu estou fazendo um bem para a pessoa, né? Imagina se eu falar, não, agora todo mundo vai trabalhar o dobro, mas vai receber a mesma coisa, porque nós vamos fazer um bem para a sociedade. A gente não pode tirar isso da cabeça da gente. Existem leis, existem regras, né? Necessidade do consentimento do companheiro, parceiro. Antes tinha, agora não. Realizar no parto, no pós-aborto e no pós-parto. Antes não podia, agora pode, desde que ela fale sobre isso 60 dias, ok? Tempo entra lá no manifestar o desejo e fazer o procedimento. O mínimo é 60 dias. Então, ela não pode aparecer no dia e a gente fazer o procedimento, tá? Tem que ter tido no mínimo 60 dias. Esse aconselhamento multidisciplinar, esse eu acho que é a maior pedra no sapato, porque a lei é vaga. Não se fala quantas pessoas tem que estar, falam que tem que ter, mas quantas pessoas que precisam e quais profissionais não é descrito. Então, aqui na cidade, né? Na cidade aqui usava assistente social, a enfermagem e um médico. Dentro do HC, usava psicóloga, enfermagem e 2 médicos. Agora a gente vai simplificar, né? Então, provavelmente, a gente deve fazer um profissional médico e um profissional não médico. O que é importante não é quantas pessoas ela passou só, é a qualidade do aconselhamento. Não adianta nada ela passar em 3 pessoas e a pessoa perguntar, você está certa que é isso mesmo? Você não acha que você vai arrepender? Uai, isso aí não é aconselhamento, né? Então, a gente tem que melhorar o aconselhamento. Bom, e por último, os pontos chaves aí do aconselhamento. Então, a gente tem que esclarecer sobre essa natureza permanente, esclarecer que a mulher vai manter seus hormônios, que elas acham que às vezes pode ser igual, né, retirar igual o gato, o cachorro, esclarecer sobre a taxa de falha, que é muito próximo do DIU, né, e maior do que o implante ou um DIU hormonal. Esclarecer sobre risco-benefício, então os riscos são os riscos cirúrgicos, quando está na cesariana não muda nada, benefício, redução do risco de câncer de ovário e não influencia na questão do sangramento. Disponibilizar outros métodos, a gente vê no nosso ambulatório, pelo menos 1/3 das mulheres que chegam para laquear desistem quando elas veem a taxa de eficácia, né? E aí eu falo 2 perguntas para elas, né? Então, eu pus esses pontinhos, então sempre orientação da irreversibilidade, comparar as taxas de lacradura com os LARCs, mantido o papel da equipe multidisciplinar no aconselhamento, sempre que possível disponibilizar LARCs para evitar a laqueadura apenas por desejo de método eficaz, e na tentativa de evitar o arrependimento, podemos limitar o acesso, o que não é desejável. Eu mesma faço 2 perguntas para elas, eu sempre pergunto assim, olha, qual é a diferença? Eu sempre, depois que eu mostro, né, a tabelinha, eu falo assim, qual é a diferença
de eu escolher a laqueadura ou escolher um desses 3 métodos aqui que você está vendo que funcionam igual ou melhor que a laqueadura. Então, eu falo o seguinte, primeiro, quando eu tenho que pensar, se eu mudar de parceiro, eu vou ter vontade de ter outro filho com ele se ele não tiver? Eu falo para ela. A outra pergunta, caso aconteça alguma coisa com os meus filhos, eu acho que eu vou ter desejo de ter outras crianças? Eu falei assim, eu estou fazendo essas perguntas porque a gente a gente às vezes não consegue pensar no futuro, mas a gente tem que pensar no quanto a gente está preparada para não poder gestar a não ser, claro, com bebê de proveito. Eu sempre brinco assim, que quando a gente usa um LARC, eu não quero engravidar, mas eu tenho uma carta na manga. Se eu realmente quiser ter um outro filho com outro parceiro, se acontecer alguma coisa, sei lá, eu quero ter um outro filho, mudou a minha cabeça, eu tiro e eu engravido. Na cirurgia, isso não é possível. Então, eu falo para elas que não existe resposta certa ou errada. O que a gente tem que entender é se ela está pronta para isso, né? Dessa situação em que ela não vai poder ter mais filho, mude o que mudar na vida dela, né? Então, eu acho que isso é um ponto que elas têm que entender. A qualidade do aconselhamento, a gente fazer tabelinhas mostrando a eficácia, a gente colocando os métodos. Por exemplo, se eu sangro muito, qual a vantagem que a pessoa vai ter de fazer a laqueadura e depois ter que tomar um método hormonal se ela não tiver outra opção, né? Qual é a vantagem que a pessoa às vezes tem uma TPM terrível, depois ela volta para usar um método hormonal? Então, a gente tem que conversar, mostrar os pontos positivos e negativos, e isso não é uma coisa que toma muito tempo. O papel da enfermagem é muito importante nessa qualidade do aconselhamento, né? E o que eu quero dizer para vocês é que a gente não precisa arrepiar o cabelo. Eu acho que, assim, mulheres mais jovens do que 25 anos sem filhos vão ser o menor dos nossos problemas. O que eu percebo é que aquelas mulheres que tinham critério para laquear, mas por conta de não ter cesáreas iterativas, essas vão querer fazer mais durante o parto. Mas eu imagino que a gente vai ter poucas pessoas abaixo de 25 anos querendo engravidar. Eu acho que esse não é o nosso maior filão. Bom, então aqui mostrando nos Estados Unidos decrescendo o uso de esterilização, aumentando o LARC, a gente também observou isso no nosso ambulatório, em Campinas também observou isso, quanto mais LARC a gente tem, menos pessoas querem laqueadura, porque uma parte delas escolhe porque acredita que está escolhendo o método mais eficaz que existe. Bom, gente, era isso. É uma coisa rápida mesmo, para a gente ter tempo de discutir as dúvidas. E antes disso, eu acho que outra pessoa vai apresentar a experiência. A gente está na fase de construção do nosso protocolo, mas o que a gente está fazendo é simplificar a equipe multidisciplinar, melhorar o aconselhamento, fazer materiais gráficos assim da tabela que a gente já tem e outro comparando os diversos métodos. E a questão das técnicas a gente já resolveu, periumbilical no parto vaginal, na cesárea, né? A via é a cesariana mesmo e a gente vai fazer a Pomeroy modificado, a Parkland, que é a mesma coisa, aquela que a gente corta, fica 2 pedacinhos da trompa para um lado e para o outro. E a gente eu acredito que até o final assim, de abril a gente finaliza o nosso protocolo aqui, adequando os nossos termos de consentimento também. Obrigada, doutora Carol. Então, conforme combinado, eu vou chamar agora a doutora Júlia Bonancea, que é coordenadora clínica da ginecologia e obstetrícia do Hospital Geral de Pedreira. Só esclarecer para vocês que esse convite partiu das articuladoras de saúde da mulher do DRS1 de São Paulo, Thaís, Vilma e Sheila, né, a partir de visitas de monitoramento e proposta de apoio, que fazem parte aí do escopo do plano de ações para qualificação da assistência materno-infantil. Então, elas tiveram conhecimento desse projeto piloto e hoje a doutora Júlia está aqui conosco para compartilhar essa experiência. Doutora Júlia, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Está todo mundo me ouvindo? Estão ouvindo bem? Eu estou sem fone, estou com o áudio do computador mesmo. Tá tudo bem? Tá, tudo bem.
Então, tá bom, muito prazer, eu sou a doutora Júlia, sou médica coordenadora da maternidade aqui do Hospital Pedreira, tá bom? Estou aqui no hospital há 4 meses. A aula da doutora Carol, maravilhosa, obrigada. E vou apresentar para vocês um pouquinho do projeto piloto que a gente fez, visto que aqui no Hospital Pedreira a gente tem muita procura por laqueadura tubar pós-parto. A gente faz, em média, de 20 a 30 laqueaduras por mês pós-parto cesárea. E a gente imaginando que esse número ia aumentar agora com a nova lei, já fizemos um projeto piloto e vem funcionando. Vou compartilhar com vocês, se darem uma olhadinha. Que eu preparei. Então, aqui. Todo mundo vendo? Tudo certinho? Só falta colocar em modo apresentação, Júlia. Eu acho que para mim foi. Para vocês foi? Não, mas se você continuar assim, dá para a gente ouvir, ver. A única coisa que você tem que mudar no slide para alterar. Mudou. Assim, Agora sim, agora sim. Perfeito. Então, vou começar apresentando algumas coisas do nosso projeto piloto de forma bem prática, tá bom? Então, a gente apresentou para a nossa equipe quando realizar a laqueadura tubária bilateral a partir da nova lei da laqueadura. Então, a gente acordou com a equipe continuar realizando a laqueadura durante o parto cesariana de acordo com as indicações protocoladas. Então, já era uma indicação de laqueadura na cesárea a iteratividade, ou seja, mais do que 2 cesáreas anteriores, e agora a equipe está autorizada a, se houver indicação de parto cesárea por macrosomia fetal, por apresentação pélvica, gemelar, sofrimento fetal agudo ou alguma outra indicação clássica e plausível, realizar a laqueadura frente à assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, sempre. Mas na cesárea é fácil, né? O difícil era esse desafio de realizar a laqueadura pós-parto normal. Então, a gente estabeleceu aqui no nosso projeto de protocolo tentar realizar a laqueadura dentro do período de internação da paciente, nas 48 horas que ela permanece aqui dentro do hospital. Então, ainda durante a internação, evitar dar alta para essa paciente e agendar uma laqueadura dentro dos 30 dias, que está previsto em lei. A gente está tentando fazer durante os 2 dias de permanência pós-parto. E depois do parto normal, como a gente aqui trabalha com parto normal, segundo as regras da humanização, que é liberada a dieta, a gente propôs, para garantir essas 8 horas de jejum, a depender do horário do parto, propor à paciente entrar em jejum a partir da meia-noite para realizar essa laqueadura de forma eletiva no dia seguinte, a partir das 7, 8 horas da manhã. Vem funcionando. Está bem interessante essa questão. Eu tinha comentado com a Thaís, articuladora aqui da Zona Sul, que eu fiz um brainstorm com a minha equipe e eu tinha pelo menos um colega em cada dia da semana capacitado a realizar laqueadura minimamente invasiva, né, pela via periumbilical, por dia de plantão. Então, a gente conseguiu fazer dessa forma. Aqui a gente deixou claro no protocolo quais são as contraindicações de fazer a laqueadura via periumbilical. Então, como a doutora Carolina havia pontuado, tem várias técnicas que podem ser realizadas, várias vias de acesso para a laqueadura pós-parto. No caso, a ideal seria a periumbilical, uma vez que o útero está na região, está na altura uterina, a periumbilical seria mais adequada, mas tem algumas contraindicações. Então, aqui a gente pontuou para a equipe a questão da obesidade, uma vez que a técnica fica dificultada pela obesidade. Paciente com cirurgias abdominais prévias, pelo risco de haverem muitas cicatrizes, muitas aderências dentro dessa barriga, que podem dificultar a laqueadura bilateral. Doenças inflamatórias do trato gastrointestinal, então doença de Crohn, retocolite ulcerativa, pelo processo de infiltração e também de aderências que essas doenças causam, e anomalias anatômicas. Então, sempre tentando evitar uma conversão de cirúrgica de via de acesso, prometer à paciente uma via pequena, infraumbilical, e acabar tendo que converter para uma via maior, uma via laparotômica ou mesmo a via de acesso fanistil, né? Nessas impossibilidades, nessas contraindicações, orientar a paciente, sempre garantir a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido de que a via de acesso pode mudar. Eu coloquei aqui para vocês, só para ter uma visualização, o que é uma incisão fanistil, que é a nossa incisão do parto cesárea, que é uma incisão grande, de 10 centímetros, nessa regiãozinha aqui suprapúbica, que é uma incisão que as pacientes até estão habituadas, mas elas confundem um pouco o que é a incisão e para que ela serve.
Então, as pacientes um pouco mais leigas, que têm um pouco menos de conhecimento, podem entender que foi feita uma cesárea para ser feita a laqueadura no pós-parto dela, quando na verdade é só a incisão que é a mesma, né? Ao passo que a via periumbilical, essa foto eu peguei da internet, de um blog, essa paciente fez esse post e colocou uma setinha de tão difícil que é ver a localização, né, dessa via de acesso, que é a infraumbilical, que é a melhor que a gente tem hoje em dia. Eu comentei com a Thaís também que aqui no Hospital Pedreira a gente teve a oportunidade de fazer 2 laqueaduras com a via de acesso infraumbilical pós-parto. Aqui a gente teve 2 pacientes cujo parto aconteceu na quinta-feira. A equipe da sexta-feira não conseguiu realizar a laqueadura, ficou para o sábado. Sábado, eu e outro colega viemos ao hospital realizar essas laqueaduras. E aí, eu não sei se vocês têm interesse em dar uma olhadinha nos vídeos, mas de forma bem rápida, e eu não consigo tirar o som, de forma bem rápida, é essa incisão. É uma incisão muito pequena, uma incisão bem delicada, infraumbilical. Essa paciente, ela acabou que tinha 2 contraindicações, ela tinha questão da obesidade, ela tinha uma cirurgia abdominal prévia, uma colecistectomia por vídeo, mas que não impediu a realização da laqueadura. Então, realmente é muito rápido. Eu coloquei aqui os vídeos, mas só para não me estender muito, esse vídeo tem em torno de 3 minutos, e a continuação desse vídeo, que é a laqueadura propriamente dita, tem mais 2 minutos. Então, a laqueadura acaba que se dá num curtíssimo período de tempo, uma técnica muito fácil, muito tranquila. Aqui a abertura, como a doutora Carolina falou, a gente acaba não pegando muitos planos anatômicos, então é uma via realmente muito propícia, muito de fácil acesso. E aqui nesse vídeo, a gente consegue ver a minha mão procurando a tuba uterina. Então, é uma técnica às cegas, a gente palpa bastante, eu vou pausar para eu conseguir falar, tá? A gente faz uma palpação da anatomia. O útero, mais uma vez, como é pós-parto, ele está na região umbilical, de altura umbilical. A gente palpa a anatomia de fundo uterino, palpa ligamento largo, consegue palpar a tuba e consegue palpar os ovários. Dependendo da mão do cirurgião, traz essa tuba e esse ovário com a ajuda de instrumental cirúrgico ou com a própria mão, com os próprios dedos. Eu aqui, no caso, eu trouxe com os meus dedos, que eu achei mais fácil. Deixa eu ver se fazendo aqui para o final eu consigo mostrar para vocês. Aqui. A tubinha aqui, tá vendo? Bem simples, bem de fácil acesso. A gente fez a técnica de Pomeroy nesse caso. E é isso, gente. Obrigada pela atenção, obrigada pelo convite. Espero ter agregado aqui a vocês um pouquinho sobre essa técnica. Podemos ver que realmente funciona se a gente tem um protocolo legal no serviço. Não, ótimo, foi excelente. Obrigada. Obrigada, Júlia. Vou descompartilhar, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Antes de abrir para as pessoas abrirem o microfone, tem uma pergunta, na verdade é um relato da Carla Zenha sobre a colocação de DIU. A maior dificuldade com o DIU são as dúvidas quanto ao índice de expulsão, o medo de perfuração do útero, além de infecções, principalmente na colocação do DIU pós-parto. Posso responder? Então, assim, na questão do DIU pós-parto, tem uma coisa que ninguém precisa ter medo, a perfuração. A perfuração no DIU pós-parto praticamente não existe, porque você está vendo aí, né? E quem perfura é o esterômetro, que a gente não usa no pós-parto normal. Então, a perfuração é a única coisa que eu não tenho que ter medo. A perfuração fora é 5 em 1000, então é baixíssimo. Mesmo quando a gente implementou DIU no Maranhão, em um lugar onde o pessoal não era feito, né? Não tinha, pôs só 8 DIU na vida, teve uma perfuração em cada 2.000 DIUs, então é bem baixo. O que precisa é uma técnica correta, a gente retrenar, ver se está todo mundo alinhado, fazendo direitinho. Expulsão. A expulsão pós-parto cesárea, gente, aqui em Ribeirão, que a gente põe 30% dos partos põe DIU, e residente, desde o R1, é 5% se for parto cesárea. Então, na cesariana, eu não tenho que ter medo, que essa expulsão é igualzinha ao pôr um DIU de intervalo, com a vantagem que você não vai perfurar a incisão da cesárea. Fantástico, se eu for fazer por cesárea, aí que vale a pena.
O parto normal, isso sim, tem uma curva de aprendizado, né? Essa curva de aprendizado começa com 30% de expulsão e ela pode chegar a 15%. Mas olha, 70% fica e 85% fica. A gente tem que pensar que a pessoa viu que expulsou, ela se protege, a gente vai para outro DIU. Às vezes a gente está preocupado com 15 e 30 e não valoriza os 70, 85, né? Porque às vezes a pessoa deixa de ter acesso por conta disso. Então, na cesárea, eu não tenho, tenho que ter medo, porque é igualzinho eu pôr depois, com a vantagem que eu nunca vou perfurar pela incisão da cesárea, porque você está vendo. Já no parto normal, a expulsão é maior mesmo, e ela começa de 30 e cai até 15. Perfuração a gente não tem que ter medo nesse momento, e a infecção não tem nada mostrando maiores taxas de infecção. A gente põe a rodo na máter e a gente não tem mais endometrite. Então, a gente precisa, a secretaria, a gente está fazendo um estudo né, sobre o vídeos de DIU simples pós-parto, no pré-natal, para as pacientes serem melhor aconselhadas. Né? A hora que terminar, se isso der certo, é uma coisa que a gente pode espalhar, porque às vezes nem sempre a gente tem tanto profissional e vídeos por WhatsApp para paciente, às vezes ajuda bastante na questão do aconselhamento. Obrigada, doutora Carol. A Mariana fez uma pergunta sobre o estudo sobre fertilização in vitro após laqueadura feita pela Unicamp, né? A doutora Carol colocou o link no chat, tá, Mariana? Agora, Maria Luísa Hipólito, qual o convencimento para a paciente em relação à escolha de laqueadura pós-parto, quando a mesma pode se manifestar em parto cesárea na admissão? Não sei se a Júlia quer falar, mas, na verdade, a lei fala que, na verdade, ela teria que fazer 60 dias antes. A lei é clara, porque a situação é o seguinte, é uma lesão corporal, né? Então, assim, a pessoa vai perder a capacidade reprodutiva. E, por exemplo, eu já tive 2 filhos, eu não sei a Júlia, mas quando a gente acaba de ter filho, a vontade que a gente tem naquele momento, a gente está cansada, não dormiu, se passar um trenzinho falando para a gente gente laqueia naquele momento. Então, assim, esse momento, se ela manifestou antes, beleza. No ato, pelo que eu entendo e pela lei, no mesmo dia, inclusive tem jurisprudência falando que no mesmo dia não pode. Posso dar uma palavrinha? Pode. Eu acho que, na verdade, a pergunta foi relacionada assim, como convencer a paciente a fazer a sua laqueadura pós-parto normal e não ter a cesárea por desejo materno e fazer a laqueadura durante a cesárea? Era isso? Era essa a pergunta? Porque se for, faz sentido. É uma coisa que a gente debateu bastante já dentro aí. Eu acho boa tarde. Era isso a pergunta, sim. Era essa. A gente debateu bastante aqui dentro da equipe antes de montar esse protocolo. E eu acho que, na verdade, é uma conversa bem prática com a paciente, desde a UBS, do planejamento familiar, até a chegada aqui no hospital. E tem alguns pontos importantes. O primeiro é que ela tem o direito ao parto cesárea a pedido, desde que ela tenha mais de 39 semanas e esteja em trabalho de parto. Então, isso tem que ser respeitado para a lei da cesariana a pedido. Então, não adianta ela chegar no hospital e querer agendar cesárea e laqueadura, que isso não vai acontecer. Se ela tiver esse desejo de parto cesáreo, não de seguir o parto normal, e quiser fazer a sua laqueadura e estiver dentro das 2 leis, não tem muita discussão, a gente acaba acatando. Agora, para tentar convencer a paciente, eu acho que aquelas 2 fotinhos que eu coloquei na minha apresentação, do tamanho da incisão do parto cesáreo comparado da laqueadura pós-parto, do tipo de cirurgia que vai acontecer, dos riscos do parto cesárea comparados com o risco de uma laqueadura pós-parto, tem que vir já desde a UBS essa conversa, mostrando que não precisa fazer a cesárea só para ter a sua laqueadura. Você pode, de forma minimamente invasiva, em 15 minutos do seu dia, durante a internação hospitalar, garantir a sua laqueadura pós-parto normal, minimamente invasiva, com o mínimo de riscos e complicações possíveis. Às vezes, Júlia, uma coisa que acontece é que quando o lugar não oferece, eu acho que aí a pergunta da colega tem mais sentido ainda,
em lugares onde não oferece a laqueadura pós-parto vaginal. Aí, realmente, né, se não oferecer, infelizmente, é uma realidade que pode acontecer. Por isso que eu acho que tudo isso que a Júlia apresentou é extremamente importante, porque ela tem que entender que não precisa fazer cesariana para ter uma laqueadura. Obrigada. Aline Tossetto, gostaria de saber como caracterizar adequadamente a data de intenção da paciente em realizar a laqueadura tubária. Eu não sei como a Júlia faz, aqui a gente faz o seguinte, a gente tem um papelzinho que chama manifestação da vontade. Na consulta do pré-natal, quando ela fala quero ter a laqueadura, a gente tem um negócio, uma manifestação da vontade. Eu, fulana de tal, expresso desejo para fazer a laqueadura. Naquele momento é quando ela manifestou a vontade. Júlia, como que vocês fazem? Exatamente. Aqui também, aqui na região da Zona Sul, vem todo o protocolo, todo o planejamento familiar. Os que não vêm com esse papelzinho, porque eu já vi esse papel aqui na Zona Sul também, a gente considera a primeira data do planejamento. Então, se tem algum papel assinado de início de planejamento familiar, ou mesmo a primeira reunião que ela foi, que em geral a gente faz 3 reuniões aqui na Zona Sul, a primeira reunião que ela foi, a gente já considera. A confusão é que muitas pessoas acabam considerando a última data como os 60 dias, e não necessariamente. Na verdade, não, né? É a primeira data, é a data do desejo. Então, se a gente não sabe necessariamente a data do desejo, pode considerar a primeira data que aparece no planejamento familiar do paciente. Porque se ela vai chegar com isso pronto, gente, ela tem uma data onde ela fez as reuniões multidisciplinares. Então, não tem jeito dela chegar sem nenhum papel. Se ela chegou sem nenhum papel, não tem descrito que ela fez o aconselhamento multidisciplinar, desculpa, perdeu, né? Infelizmente. A Vivian, você está seguindo aí, Adri? Bom, eu queria passar a palavra para a Maria Luísa agora, doutora, que ela está com a mão levantada. Não, eu entendi. A minha pergunta realmente era assim, a questão do convencimento que no Hospital de Pedreiras tem, porque a paciente, quando dá entrada ao hospital, já com a ata, já passou na manifestação antes mesmo de 60 dias, muitas não querem aguardar a laqueadura pós-parto, e sim querem já fazer de imediato a cesárea. Tanto a Júlia aí foi um esclarecimento feito. Obrigada. Por nada. Agora, Maria Luísa, de Presidente Prudente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. A minha dúvida, na realidade, eu não sei se seria você, Adriana, ou a Marisa responder. Eu já conversei com a Eliana Olivetti sobre isso aqui na nossa região, porque aqui na minha região, eu sou da região de Presidente Prudente, né? Eu sou articuladora da atenção básica da CIR Alta Paulista. A região de Presidente Prudente tem 5 regiões e a Alta Paulista é uma dessas 5 regiões. Aí o meu questionamento o parágrafo 2º do artigo 10 da lei, ela diz o seguinte: a esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto será garantida à solicitante. A lei fala que será garantida. Como apoiadora dos municípios, eu já tenho recebido ligações de enfermeiros, inclusive de assistentes sociais, porque aqui na Alta Paulista, uma região de 135 mil habitantes, nós temos 3 hospitais. Um deles não está habilitado para laqueadura. Conversei com o gestor de um que está habilitado e ele disse assim: se não tem dinheiro novo, a gente não garante a cirurgia. E a lei é clara, será garantido. Como a gente garante, uma vez que ela manifestou a vontade de realizar essa cirurgia? Eu sei que é algo que a gente precisa discutir em CIR, mas eu vejo que isso está parado, Adriana, na nossa região, entendeu? E isso me angustia, porque se o município solicita nosso apoio, que tipo de resposta eu dou nesse momento? Claro que enquanto apoiadora da atenção básica, uma das coisas que nós temos discutido até eu acho que o que a doutora Carol falou, mencionou. Primeiro, ela está de fato preparada? Qual é o aconselhamento que a atenção básica está fazendo para essa mulher para ela ser submetida a uma cirurgia em tese irreversível?
E aí eu fico angustiada de ler essa lei que fala que será garantida essa mulher, mas isso de fato não está garantido na minha região, pelo menos até o momento. É isso, passa a palavra. Quem vai responder? Doutora Carol, Marisa? Posso? Por favor. Tá, então, isso já foi, já discuti várias vezes, né? Conversei muito com a Eliana. Primeira coisa, gente, só vai, mesmo que no inciso 2º esteja, né? Que é garantida essa laqueadura, observando o prazo mínimo, entender que a resolução 48 que traz todas as questões relativas aos estabelecimentos que estão credenciados a fazer laqueadura e vasectomia, ela não foi revogada, ok? Então, está valendo, tanto que assim, eu vou ter que fazer carta de esclarecimento, porque acho que uma norma técnica e uma mudança agora efetiva na resolução 5 do Estado seria num momento um pouco precoce, enquanto a gente não tiver a revogação da 48, né? Que a 48 trata do quê? Do financiamento desses dois procedimentos, laqueadura e vasectomia. Então, a primeira coisa, gente, é hospital credenciado. Não está credenciado, sinto muito. E aí, o que eu falei para a Eliana? Isso tem que ser discutido em si, Maria Luísa. E aí é vincular. E aí os municípios, eu sei que tem aí uma Santa Casa, que eu não quero porque não paga, papapá, toda essa história. Na realidade, é uma questão de conversar, é uma questão de solicitar aumento do teto para que possa fazer. O problema é que o que acontece. A partir do momento que você faz o parto, e isso daí assim, vai comer, na hora que o povo cair na real, vai vendo. Você faz o parto, e aí o que acontece? A laqueadura, ela vira procedimento secundário, e aí você não recebe. Então, o que você vai... Ah, doutora Vera, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Você vai receber o parto, seja cesárea, seja normal, mas os procedimentos secundários dentro do teu faturamento, você não vai receber. Então, não vai ter, a gente não vai ter problema só nesses que não estão credenciados, a gente vai ter problema com todo mundo. Na hora que o povo se der conta que para ele é muito mais, vamos dizer assim, rentável que ele faça a laqueadura fora do período de parto. Então, assim, os nossos problemas, de certa forma, só começaram. Por quê? Porque com essa questão da diminuição da faixa etária, graças a Deus o marido não tem mais que assinar, as pessoas começaram a olhar e ler com mais carinho as portarias e a lei. E a partir daí você começa realmente a querer discutir. Diferente, né, gente, dessa lei da laqueadura que foi discutida lá nos anos 2000, e aí nunca mais se discutiu a respeito disso, a não ser reclamar com razão de que o companheiro tinha que assinar o procedimento para que ele fosse feito. Então, é por isso que a gente aqui está meio, né, esperando ver o que o Ministério da Saúde vai fazer a respeito da 48, que não foi revogada, que é a portaria que regulamenta, inclusive, toda a documentação que deve ser entregue no hospital pela mulher, no momento que ela termina o processo do planejamento familiar. Então, a gente está meio que esperando isso também para poder tomar a decisão. Agora, as questões de laqueadura não vão aumentar tanto assim, que eu acho que a doutora Carolina colocou para a gente. Né? A gente acha que aumentou a faixa etária, mas isso sempre existiu. Era 25 anos ou 2 filhos. O problema é que muitas pessoas
cercearam esse direito das mulheres que tinham menos de 25 anos e tinham mais de 2 filhos, e acabavam não fazendo o procedimento escolhido. Uma outra coisa é melhorar, obviamente, a inserção dos LARCs, né? Eu acho que é discutir na atenção básica, que é a ordenadora início desse processo de planejamento reprodutivo, começar a discutir os outros métodos que a gente tem à disposição, né? Então, eu acho que isso é um conjunto de ações que vocês aí da região vão ter que fazer, porque eu vou ser muito sincera, a partir do momento que os hospitais, pelo menos os estabelecimentos que trabalham com a questão de faturamento, descobrirem que a laqueadura será um faturamento secundário, não sei o que espera dessa história toda. Por isso que é bom pensar em técnicas como como as meninas trouxeram aqui, a doutora Júlia, pensar nas questões do LARC, né, pós-parto, pós-aborto, começar a pensar e ampliar esse acesso para as mulheres. E outra coisa, quando você se credencia para fazer laqueadura, né, você tem que ter as questões dos contraceptivos dentro da sua maternidade. Então, eu entendo isso, a gente vai fazer constar para o Estado que a maternidade que quiser se credenciar para fazer laqueadura, ela vai ter que botar também, né, TDIU pós-parto, pós-aborto, porque aí você tem todo mais um link de acesso aí. Então, a política será essa, tá, Maria Luísa? Mas a gente está pensando com a Eliana com carinho. Não se angustie, vai dar tudo certo. Uma hora tem que dar, né? A gente precisa melhorar, eu acho, e aí acho que, não sei se a doutora Carolina concorda, mas acho que a gente precisa abrir mais a cabeça e melhorar mais o nosso acompanhamento e como é que a gente está tocando aí na APS os direitos reprodutivos, tanto da mulher quanto do homem, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente esteja rediscutindo e que a gente esteja repensando para que essas mulheres possam, sim, fazer suas escolhas muito mais conscientes. Acho que é isso. E acho que uma questão, né, Marisa, de corresponsabilização dos gestores dentro dos hospitais, né? O quanto o cuidado precisa existir para além da prestação de serviço, né? Pensar em todo o contexto aí, né, de controle social da sua região, acho que isso tem que estar dentro de todo o contexto, né? Quando a gente pensa em rede de atenção, os hospitais estão inseridos e óbvio, né? Tudo que você trouxe corrobora para que a mulher tenha uma assistência digna, seus direitos garantidos e que são oferecidos pelo SUS. Carol, você vai complementar a Marisa? Posso passar para a próxima? Pode passar para frente, eu acho que ela Obrigada. Agora é Edilene Couto. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Eu quero complementar a fala da colega anterior, porque assim, né, ela disse que vamos ter problemas. Eu represento Guarulhos já estamos nessa fase, né? Nós já adiantamos alguns passos, né? Nós fizemos uma nota interna para divulgar a legislação. Anterior a isso, a gente intensificou em massa as questões dos LARCs, a gente criou um ambulatório de LARCs, a gente fez uma programação de mutirões, estamos fazendo mutirões de DIU em Planon, mas mesmo assim isso não evitou a problemática do faturamento, né? Guarulhos é um município grande, 1.300.000 habitantes, nós temos 3 maternidades, temos em média 19 mil nascidos vivos por ano, então é um número considerável de partos, e essa questão do faturamento tem impactado na negociação com as OS. As nossas 3 maternidades são gestão OS, e como a colega já colocou, né, hoje o código, ele
permite o faturamento da laqueadura no parto cesáreo. A gente tem um código para parto cesáreo com laqueadura, mas o parto vaginal não. E o procedimento também feito em segundo tempo, até 48 horas, também não pode ser cobrado, porque ele cai num outro impedimento, que é 2 procedimentos na mesma internação, com a mesma IH. Então, assim, a gente não consegue vislumbrar o faturamento dessa laqueadura num parto vaginal. E aí a gente está tendo um movimento das maternidades de induzir ao parto cesáreo. E a gente esperava que tivesse alguma coisa na reunião de hoje, e espero que saia na nota da CIB, como que a gente vai responsabilizar esse profissional, né? Porque a gente tem feito uma fala de responsabilização até civil, né? A questão de você indicar um parto cesáreo sem indicação clínica para facilitar o faturamento do procedimento, isso implica numa lesão corporal grave, e a gente tem feito essa fala, mas a gente espera que saia algum documento nesse sentido para que nos instrumentalize, para que a gente possa fazer essa conversa com as OSs. Então, eu gostei muito da sua fala, Adriana, até escrevi aqui, né, que o cuidado vai além da prestação de serviço, e é isso que a gente tem tentado conversar com eles, dizendo que a assistência, a metodologia escolhida na assistência tem que estar acima do faturamento. Mas a gente sabe que na relação com as OSs isso é bastante complicado. Então, eu queria saber se está sendo pensado alguma coisa nesse sentido de sair alguma nota relacionada à questão do faturamento e da implicação na indicação do parto cesáreo sem indicação clínica para facilitar a realização da laqueadura. A Marisa vai responder. Marisa? Edilene, a gente tem uma experiência na Secretaria de Estado que é a questão de monitoramento dessas taxas de cesárea, e inclusive essas taxas de cesárea, elas implicam em pagamento para as OSs, tá? Então, o que a gente faz é monitorar taxa de cesárea abaixo de 30%, ou você faz uma série histórica aí para Guarulhos, por exemplo, a gente sabe que o JJM tem um índice bom de parto normal, né? Ou tinha, faz uma série histórica, estabelece uma linha de base, e a partir daí vai diminuindo 5% ou 10% ano a ano. Uma outra coisa que você pode também estar utilizando é a utilização da... Nossa, agora deu uma... Ô, Adriana, ajuda aí. Deu um branco. Escala de Robson. Tá? Utilizar para todos os partos, e essas OSs têm que mandar para vocês para que vocês possam fazer análise. E fazer uma comissão, então, e uma comissão para justificativa, por exemplo, minha taxa de parto cesárea está muito além do que a gente esperava. Faz uma comissão para análise disso. Só que, para que você possa ter isso como política aí do seu município, vocês têm que falar, isso aqui é item que vai ocasionar perda de recurso, se você... Exatamente. Isso tem que ser muito sério, senão vai ficar... A gente já até tem esses mecanismos que você colocou. Nós temos uma comissão que a gente chama de Grupo Condutor da Rede Cegonha. A gente faz apresentações bimestrais de monitoramento. A partir desse ano, a gente começou a avaliar tanto a escala quanto o número de partos. A gente tem uma proporção hoje de parto normal acima de 68%, então ótimo. Dentro da nossa meta esperada. Só que a gente está com receio que essa mudança impacte, né? E que a gente crie um viés de assistência a partir da necessidade da laqueadura. Mas, Edilene, leva em consideração, primeiro, essa mulher, essa gestante, ela tem que ter feito todo o processo de aconselhamento, né? E, às vezes, não é isso que a mulher quer naquele momento. Então, vão ser todas as mulheres que vão... porque eu quero cesárea, porque eu quero isso. Não é assim. E um outro dispositivo que funciona tanto para o profissional que tem que estar engajado nisso,
é o plano de parto, né, gente? Porque se ela faz o planejamento, se conversa com essa mulher, se ouve, né? Se conversa, se leva informação, traz as informações, né? Que ela sabe, se reconstrói aquilo que está se discutindo, né? Se ressignifica o que é o parto. Isso tudo a gente faz no plano de parto. Como vocês são municípios, vocês estão com a faca e o queijo na mão para que isso aconteça, né? E aí, com o plano de parto, você vai ter uma mulher muito mais, a gente espera, né? Uma mulher muito mais consciente e fortalecida para o parto. E participando, né, daquilo que você oferece, né? Protagonizando esse momento. Porque é isso, né? que a Marisa fala, é uma construção, você vai chegar, você vai saber qual é o tipo de informação que vai ter que dar para ela, como que você vai construir tudo isso, vai vincular ela à instituição de referência, então ela vai se sentir inserida naquilo que está sendo ofertado para ela. Então, e quando chegar no momento da decisão, é isso que a Marisa falou, é protagonismo dela. A construção nem sempre será, o objetivo nem sempre será alcançado, mas você vai ter a certeza de que a sua parte, enquanto gestora, foi feita, né? Sim. Gente, tem um monte de gente para participar. Doutora Vera Borges. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Sim, doutora. Eu queria só primeiro parabenizar a Carol. Olá, Carol. Olá, tudo bom? Pelas apresentações. Eu vou fazer um pouco de advogado do diabo agora, nesse momento, né? Por eu estar em duas instituições, uma eu sou uma OS, né, da maternidade aqui em Bauru, e a outra eu sou docente da Faculdade de Medicina da Unesp. Acho que, assim, extremamente me preocupa muito a colega que me antecedeu, em termos, assim, unir quem? Unir os profissionais que estão na linha de frente dentro numa maternidade. Eu sou obstetra de formação, isso me preocupa bastante, porque as leis são feitas de uma forma que ela não é integrada com o serviço, né? Eu tenho, assim, toda a consciência de que nós realmente, aquilo que a Carol falou, temos que oferecer mais lar, temos que oferecer toda essa parte, né, do protagonismo da mulher ter consciência daquilo que ela deseja e ser respeitado isso, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que é uma construção desde a unidade básica de saúde até estourar na maternidade. E, muitas vezes, o profissional que está na maternidade, ele é o que tem o enfrentamento com essa paciente. A paciente tomando uma decisão, muitas vezes inadequada, porque não foi orientada, não foi oferecido. E na hora do vamos ver, a gente que está no pronto atendimento, né, os colegas que estão... Eu aqui em Bauru sou gestora. Na faculdade eu sou a linha de frente. Muitas vezes é muito difícil você ter esse embate com a paciente, né? Em relação à cesárea pedida, eu fui sempre defensora do parto vaginal, participei da construção da briga da lei do pedido da cesárea pedido, né? Junto com a SOGESP, a Marisa sabe disso, o quanto a gente questionou essa lei, que, no meu ponto de vista, é uma lei eleitoreira e não na realidade da nossa população. Só que eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, Marisa, com essa chegada do aumento do número de pedidos de laqueadura, seja, né, mesmo na cesárea ou no parto vaginal. Eu estou muito preocupada, na realidade. Eu não sei se vai aumentar. A gente ainda Eu acho que vai aumentar os do parto. Eu acho que o medo que o povo tem de aumentar a mais nova, isso que eu falei que não vai aumentar. A mais nova sem filho, não. O que vai aumentar é no parto. Com isso, Carol. Eu fico muito preocupada de aumentar na hora do parto. É esse que vai aumentar. Não é nem pedir
o pedido da cesárea por laqueadura, porque eu acho que a cesárea já aumentou o que tinha que aumentar. Hoje em dia é muito difícil, gente, você conseguir convencer a paciente de fazer uma indução de parto. Ou quando ela faz a indução de parto, ela aceita induzir o parto até ela ficar com 4, 5 centímetros. A hora que ela chega a 4, 5 centímetros, ela faz a cesárea a pedido. Né? E aí a gente tem que cumprir essa regra. Numa OS, onde a gente tem que defender, faz parte da meta, né, do OS, número, redução de parto cesárea, então a gente está sendo penalizado 2 vezes. Tanto na taxa de cesárea, quanto agora de cumprir uma lei da laqueadura na hora do parto. Meu questionamento, viu, Marisa, Carol, assim, se tiver essa resposta. O que vai acontecer a hora que a gente não consegue, porque além da OS, você não tem esse faturamento, é real. Precisa ter o faturamento. Assim, não se fatura, porque não está dentro da meta, Carol, das OS, a laqueadura pós-parto. Não tem nenhum contrato de gestão a laqueadura pós-parto. Ou seja, você não vai ter um faturamento a mais ou a menos em relação à laqueadura pós-parto. O que vai acontecer, Marisa, se o hospital não tiver condições de fazer laqueadura pós-parto para essa população? A gente vai ser penalizado do ponto de vista da OS, né? Mas esquecendo a OS, estou falando agora de Faculdade de Medicina de Botucatu. O que vai acontecer? Nós vamos tomar processo em cima, porque se a paciente fez toda a regularização, gostaria de questionar isso. Se a paciente passou lá 60 dias, tem todo o papel, tá tudo dentro dos conformes. Mas eu tenho um plantão que está estourando parto de cesárea, aumentou muito o trabalho de todo mundo em relação à cesárea pedido, isso é fato. Né? Se você pegar as taxas de cesárea do Estado, provavelmente está aumentando. Pelo menos nos 2 serviços que eu trabalho, nós estamos dando sangue para não aumentar, mas está aumentando. O que vai acontecer com a gente se a gente não fizer a laqueadura dessas pacientes que vêm com todo o processo correto? Por questão de demanda. Né? Você tem um número de partos absurdo, um número de movimento, e, de repente, você não consegue fazer a laqueadura. Eu tenho certeza que aqui em Bauru, a gente vai ser caso de polícia. Eu sei disso porque a população é dessa forma. Né? A gente tem polícia batendo na porta com coisa muito menos que isso. E aqui em Bauru, a gente está oferecendo o LARC de alta escala. Eu passo para você o número de DIU pós-parto que a gente tem colocado, o número de Implanon que a gente tem colocado, é um movimento bem grande. Mas, mesmo assim, vai chegar paciente com a lei na nossa cara. O que a gente faz? Doutora Vera, a primeira coisa, eu acho que não só para a senhora, mas acho que é para todo mundo. A primeira coisa, volto a falar o que eu falei para a Maria Luísa. Gente, esta mulher só vai poder fazer a laqueadura e pedir a laqueadura num serviço credenciado. Ponto. Dado que a gente tem uma resolução, que é a 48, que traz essa informação. Então, vamos supor que a sua maternidade, ela tenha o credenciamento, tá? Para laqueadura e talvez, não sei, para vasectomia, mas laqueadura, com certeza. Enquanto este serviço, esse estabelecimento tem esse credenciamento, isso já vamos dizer assim, já está dentro do teto MAC. Isso daí vocês vão ter que, de alguma forma, encaminhar isso junto, essas demandas junto aqui à CGCSS, para ver como é que vai ter, se vai precisar ou não ter um plus nisso. Volto a dizer, eu estou apostando aí no otimismo da doutora Carol, que a gente não vai ter tanto problema com essa mulherada abaixo de 25 anos. Não, mas no parto vai aumentar, não, Marisa? Então, eu entendi. Agora, para que aumente no parto, doutora Carolina, essa mulher precisa chegar na maternidade. É a maternidade que está credenciada, a maternidade que ela é vinculada,
existe todo um encaminhamento. Por exemplo, uma das coisas que a gente pode se organizar é conversar com as unidades básicas, e as unidades básicas que são vinculadas à maternidade informarem quantas mulheres naquele mês já são, por exemplo, aptas a fazer a laqueadura. Mesmo que você não vá fazer uma interativa, que você não vá fazer uma internação, você já sabe que, olha, então a gente vai trabalhar aqui com outra técnica que não seja a própria cesárea, não sei, mas você já se prepara para isso. Por isso que, assim, eu e a Adriana, a gente cansa, gente, de falar, e as pessoas não entendem na maravilha que é trabalhar em rede, que é a maternidade conversar com a atenção básica. Por exemplo, a maternidade contar para a atenção básica aquilo que ela pode oferecer ou não para essa mulher, né? A mulher, sim, a gente quer que ela seja protagonista, com certeza, deste momento e de todos os momentos da vida dela. Mas a gente precisa trabalhar em rede. Se não trabalhar em rede, vai ser aquela que vai vir, por exemplo, doutora Vera, lá de Lins, que quer ter um bebê na tua maternidade e ainda vai fazer assim com os papéis da cesárea. E eu quero. Então, eu acho que se a gente trabalhar em rede, a gente melhora o acesso para a mulher, né? A gente vai falar a mesma língua que a atenção primária está falando, quer dizer, todo mundo vai se comunicar igualmente, e a gente vai poder, de certa forma, como gestor, planejar aquilo que está chegando. Marisa, eu acho que chega exatamente nos números que a Carol mostrou na aula dela. Acho que a gente precisa focar naquilo, usar porcentagem de todos os métodos contraceptivos, o quanto as mulheres vão desistir, porque assim, se você tem oferta de largue, se você trabalha com isso na rede, e a mulher tem acesso a esses contraceptivos, ela não vai insistir na questão da laqueadura por N questões, né? Inclusive, teve até a pergunta aqui da FIV na Unicamp, né? E aquilo que a Carol falou, o quanto tem de pessoas que querem fazer reversão, né? E o quanto isso é difícil. Então, a questão do trabalho na rede traz tudo isso. Como é que a gente se estrutura para fazer a adesão dessa mulher àquilo que a gente vai ofertar no pré-natal, vincular as redes de assistência, ela conhecendo a rede que ela vai, e a gente vai fazendo isso durante 3 trimestres, gente, e vai diminuir uma série de questões aí de apagar incêndio na porta dos hospitais. Acho que você conversa uma com ela... técnica, gente, eu assim, sabe? Vai ter alguma nota técnica ou perguntas e respostas, porque existe algumas particularidades, tá vendo isso? Né, a Regina pôs até uma coisa aqui interessante, você viu? Sobre a Regina, eu gostaria do comentário sobre a interpretação, porque o capítulo 2 não foi revogado, então ali falando que ali tem a penalidade. Então, doutora Carolina, veja bem, olha só, todo mundo também. Quando essa portaria saiu, essa lei saiu, ela vem revogando 2 artigos, basicamente, 2 pedaços aí da lei anterior. E esqueceu que o resto tinha que ser, tinha que vir para o futuro também, entendeu? Não chegou e falou, vamos revogar tudo e começar do zero. Parece, desculpa, mas trabalho de quem tem probleminha, né, de preguiça. Cuidado que está gravando. Desculpa, por isso que eu estou quietinha aqui, vou ficar bem quieta. Então, aconteceu isso. Por exemplo, toda essa questão que eu também vi aqui relacionada, já comentei com a senhora, inclusive, a gente precisa discutir a autonomia da mulher que tem problema mental. Como é que vai ser? É assim? Faz, não faz? Ou eu decido se você faz? Muitas vezes é uma ação judicial, né? A justiça é quem decide. Então, assim, são questões até, se a gente for olhar, de direitos humanos, né? E que a gente precisa discutir com calma, precisa discutir com carinho, para não cercear o direito alheio.
Então, eu acho que assim, vai sim, a gente pretende, eu fiz várias anotações aqui do que eu acho que seria interessante como orientação. Provavelmente sairá uma orientação, e aí a gente vai aguardar, porque a gente vai precisar mudar a nossa resolução 5, mas para mudar a 5, a gente precisa esperar que a 48 seja revogada. Que Então, é a orientação do Estado para esta nova lei, é isso? Assim, basicamente é o que foi discutido aqui hoje, Adriana. As questões que eles falam das penalidades, eles não mudaram nada. Inclusive, na penalidade, diz que você não poderia marcar a cesárea para fazer esterilização. Exatamente. Entendeu? Então, e aí como é que fica? Aquela mulher que precisa fazer uma cesárea depois das 39 semanas, mas não entrou em trabalho de parto, vai fazer esterilização, aí você pode confundir, se alguém olhar essa lei, pode ir lá e punir o médico. Então, né? Falta das pessoas pensarem de que vamos construir também, uma coisa a gente diferente. Na saúde da mulher, que está muito confuso, né? A lei eles têm que rever aí, né? Está péssima a Sim, redação. é que acho que o medo da revisão da lei agora porque dentro disso tudo vem uma conquista muito grande, que foi a questão da assinatura do parceiro, né? Sim. Por isso que eu acho que todo mundo ficou e ninguém mexeu muito. Mas você também pode soltar uma regulamentação a respeito, né? Isso que eu acho, não na lei em si, fazer uma portaria esclarecendo melhor. Exato. Eu, para mim, revogava tudo e começava revogar, né? As questões atuais, né? Porque a gente está falando aqui dos anos final, né? Dos 90 e começo dos anos 2000, né? 96, né, gente? Então, é muito tempo. Eu acho que a sociedade evoluiu muito para uma lei que realmente foi ótima, é maravilhosa, mas precisa evoluir também. Então, provavelmente isso vai ser encaminhado aí para o Ministério, já foi várias questões para que elas possam, que elas começaram agora, né? Estão aquecendo os tambores, mas com certeza acho que a gente espera aí modificações para melhor, né? Eu acho que talvez uma coisa que talvez todo mundo tem que pensar é que, assim, às vezes a gente fica pensando em todas as exceções para a gente implementar. Talvez a gente pode, nesse momento, o que dá para implementar nesse momento? E aí, conforme as coisas forem ficando mais claras, a gente vai implementando outras coisas que são possíveis. Porque, às vezes, tem muita coisa assim, por exemplo, quantas pessoas entram em trabalho antes de 39 semanas? É menos de 50%, isso a gente já sabe. Quantas entram menos de 39 semanas e tem o papel da laqueadura? Então, a gente tem que tentar... Talvez a gente tentar resolver as questões mais simples e talvez ir devagar e com talvez uma nota técnica do Estado, esperando aí do governo federal alguns esclarecimentos maiores. Até lá está realmente complicado, né? Muita coisa. Tem assim, tem questões aqui, por exemplo, o Rafael está perguntando assim, se o parto cesariano é prematuro, faz ou não a laqueadura? Até quando a prematuridade? Isso aí, Rafael, não vai ter essa resposta em nenhum lugar do mundo. O que a gente vai precisar fazer é o seguinte: se a mulher está querendo ter um método permanente, que a laqueadura não é atrelada a tempo de gravidez, a cesariana sim. Então, é um prematuro. A gente vai falar para ela: olha, seu filho nasceu prematuro nessa situação. Ele é pequenininho, vai ficar ali, a gente não sabe o que vai ser a sobrevivência. Você está certa de fazer esse procedimento mesmo assim? Não, estou certa, ok? Porque, na verdade, às vezes, né? Então, assim, a gente não tem como garantir o não arrependimento. É o que eu falei, a gente tem como fazer um bom aconselhamento. Mas a gente não, seu filho é pequeno, nós vamos te proibir, né? Não tem jeito. Até porque, às vezes, essa gravidez já não foi não planejada, ela nem queria. Então, entendeu? Aí a gente tem que pôr, se foi não planejado, então faz. Se foi planejado, então nós não faremos. Não vai ter jeito. Então,
é uma coisa da gente exercitar a autonomia dela. Ela vai tomar decisões boas e ruins e a gente vai anotar isso no prontuário, que ela foi abordada, a gente explicou isso e mesmo assim ela quis estar coberto. Posso passar a palavra para a Alexandra? Bem, boa tarde. A minha pergunta, acho que ela já respondeu, né? Alexandra? Oi. Oi. Aqui. Pode Boa falar. tarde. A minha pergunta, você já respondeu, que foi na questão da quanto tem capacidade. Alexandra, a gente não está te ouvindo. Tá falhando a sua voz. Agora você fechou o microfone. Pronto, agora conseguiu ouvir? Sim. Conseguiram? Sim. Desculpa. Boa tarde. Minha pergunta, acredito que ela já respondeu, foi a questão com a mulher com capacidade civil plena. Se ela, a lei fala bem claro, mas se ela está passando por um problema psiquiátrico, qual o procedimento? Porque ela já respondeu essa questão, né? A Marisa já respondeu, né? Foi. Obrigada, Alexandra, que demorou. Obrigada, viu? Imagina. Muitas perguntas eu pus a resposta debaixo da pergunta da pessoa. Eu vi que a doutora Carol respondeu. Alguém ficou com pergunta sem resposta, gente? Acho que muitos de nós, porque não tem resposta mesmo, algumas, né? Você respondeu todas, Carol? Você não lembra, né? Todas. Tá bom. Mas alguma dúvida que vocês gostariam de trazer? Adriana, só para as pessoas avisar aí o pessoal, que no momento que a gente terminar esse documento, nem que seja perguntas e respostas, orientação geral, inclusive sobre credenciamento, rede, a gente marca uma outra web, tá? Convidando aí todos os estabelecimentos e as pessoas para a gente poder fazer uma orientação geral, tá? Era essa proposta até que eu tinha deixado. Acho que vai ser bom mesmo, Marisa, se fizer isso. Pela SES, vai assim, chamar os gestores, eu acho que vai ajudar a amenizar um pouco os ânimos. Sim. Eu não sei, assim, é claro, a gente sabe que as pessoas ficam, né? Tudo que é novidade acaba criando aí uma ansiedade, né? Mas, assim, basicamente o que mudou é o que a doutora Carolina colocou no quadrinho dela. Claro, a gente também não pode simplificar tudo, tem outras questões aí envolvidas quando a gente olha as perguntas, mas cada questão a gente vai ter que resolver passo a passo aí para poder atender melhor essas mulheres, tá? Então, a gente espera que em breve esteja saindo pelo menos uma orientação um pouco mais atualizada do que as que a gente tem hoje na Secretaria, tá bom? A Elisângela fez uma pergunta, eu vou falar como coisa, mas eu acho que talvez a Marisa falar como gestora. Gente, é o seguinte, quando a gente oferece um serviço, né, pode ter gente que se recuse a fazer, mas o local tem que oferecer alguém, aí é uma questão de gestão. Né? Por exemplo, se ninguém quer fazer, às vezes a gente tem que falar, tem que pôr alguém à disposição, porque, na verdade, a pessoa não está se colocando, não está fazendo o que o local está precisando que ela faça. Né? Então, assim, eu acho que é uma questão de gestão. Alguém tem que fazer. Quem será? Também concordo. Né? Eu não sei o que eles acham, assim. Não sei se eu estou muito brava. É isso mesmo, doutora Carolina. A partir do momento que você está credenciado e tem a rede, por isso que é a importância do trabalho em rede. A partir do momento que você está credenciado, você tem que fazer. Por quê? Você se comprometeu e provavelmente você está recebendo por isso. Né? Você já recebe um teto por isso. E a recusa não é uma opção, né, Marisa? Não. A recusa não é uma opção. Aí, assim, o que a gente coloca? É que anteriormente era muito cômodo, né? Porque a cesárea, que às vezes que você fazia a laqueadura,
ela só tinha, eram poucas as opções, né, na emergência, etc e tal, ou ela já vinha com uma marcação anterior. Então, eu conseguia controlar a minha agenda cirúrgica. Hoje, por isso que eu volto a dizer, tem que ter vinculação. É aquela mulher que vai ter bebê naquela maternidade, que por um acaso é credenciada. Isso tudo tem que ser discutido isso no território. Como é que a gente vai organizar esse fluxo? Isso não é responsabilidade só do gestor do hospital, isso é responsabilidade de todos, né? Isso não é responsabilidade só do gestor estadual, é responsabilidade de todos. Então, por isso que a gente insiste nesse olhar de vocês para o trabalho em rede. Ah, mas mudou todo mundo, faça outra reunião com quem está lá de novo. Você tem que, na realidade, uma das coisas que a gente bate muito, conversa muito, você tem que ter, as questões têm que estar muito bem construídas, os alicerces têm que ser construídos. Para que quem for trabalhar, quem sair, quem entrar, tiver no território trabalhando como profissional, entender que o negócio toca daquele jeito, não é diferente da cabeça dele. O melhor, o pensado foi assim. Então, é assim que tem que ser. Né? Por isso que a gente fala que tem que sentar, discutir, fazer rede, blá, 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 porque é o mínimo que a gente pode fazer para ter um bom trabalho. Né, para a gente ser um pouco mais tranquilo, senão fica muito complicado, né, gente? Trabalhar cada um do lado que acha que é e etc. Por isso que existem normas, protocolos, essas coisas assim. Tá bom? Obrigada, então, Marisa. Isso. Obrigada. Vou passar a última pergunta para o Luir. Professora Carolina, boa tarde. Boa tarde. No termo de consentimento, a gente precisa deixar claro qual técnica que a gente vai usar para fazer a laqueadura, se a gente vai fazer salpingectomia total ou parcial, ou não precisa deixar essa informação no termo de consentimento? Então, isso é uma coisa que, na verdade, assim, o termo de consentimento aqui do HC não tem descrito nada disso, e eu acho que nem o da SOGESP e da FEBRASGO tem descrito. Eu não sei se eles deram uma sugestão de modelo que a gente está diminuindo. Não precisa falar técnica, porque o tipo de... O que, na verdade, você deveria falar, isso é uma coisa... A gente está falando que não, mas isso depende da eficácia também, né? Nenhum desses lugares, nenhum colocou. Mas, teoricamente, a gente tem que pôr que talvez a taxa de falha varia do mais eficaz ao menos, né? A gente está aqui... No da FEBRASGO não tem, no da SOGESP não tem, no do HC não tinha, no da Mater não tem. Então, nenhum tem. Mas isso é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a gente tem que... Eu vou ver que forma que a gente vai fazer isso. Mas eu acho que não, sabe por quê? Porque, de repente, o que acontece? Você estragou o seu bisturi bipolar e você vai tirar com outro jeito. E aí, como que faz? Então, eu acho que você pode dizer já a abordagem, sim, se é laparoscópica, se é laparotomia, aí isso sim, mas agora a técnica lá dentro eu acho que não precisa, viu? Você só põe a taxa de falha que pode chegar a X, porque daí você está coberto. O problema não é a gente fazer uma técnica mais eficaz, é a gente fazer a menos. Então, a gente coloca uma taxa padrão de 5.000, que é aquela que tem em todas as tabelas, e ali contempla todas as laqueaduras que a gente quiser fazer. A gente não pode ter posto um valor menor e fazer uma técnica pior. Eu acho que é por aí. Agora, especificar a técnica, eu acho que não. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma esterectomia, a gente não precisa falar que jeito que eu vou cortar ou cortar. Então, você só fala a cirurgia que você vai fazer. Laqueadura, aí você deixa um espacinho por laparoscopia ou na hora do parto. A gente, eu acho que vai fazer assim, um termo que serve para todas, pondo os principais pontos de aconselhamento, mas a técnica não vai pôr. Obrigada, doutora Carol. Marisa, a última.
Ai, A meu última, Deus. a Bom, eu última, sei, prometo. a gente já está no... A Elisângela, qual tipo de credenciamento o hospital teria que ter? Então, tem o credenciamento na resolução 48, tem Eles toda... querem a data da resolução, Ai, gente, espera aí que está aqui comigo. Espera aí, minuto só. A resolução 48 é uma portaria 48 de 11 de fevereiro de 99, tá? E ela trata, regula, né, na realidade, ela é a necessidade de estabelecer normas para o funcionamento e os mecanismos de fiscalização para a execução das cirurgias de esterilização, tá? No sistema de saúde. Então, aqui, por que eu falo que ela precisa ser revista? Porque, assim, os procedimentos que contemplam, porque ela é uma portaria de 99, esses procedimentos tem alguns que nem mais tem no SIGTAP. Então, tudo isso precisa rever. Eles precisam rever, uma portaria federal, né? E aí, a nossa resolução do secretário, que é a 5, de 11 de janeiro de 2000, esta resolução, ela precisa que a 48 seja revista para que ela possa ser atualizada. Então, é basicamente isso. Então, fica complicado. Mas vamos lá que eu acho que aos poucos a gente se acerta. Só lembrando que o credenciamento cabe pela 48, ela diz que os municípios e as instituições, elas devem solicitar ao Estado, e no caso aí as DRS, né, encaminhando o documento para solicitar credenciamento desses serviços, tá bom? Então é isso aí. Gente, eu coloquei no chat o link para o TSLE da Febrasgo, e é só clicar lá, e olha como eles não falaram, Lília, olha, eles colocaram assim, para a realização desse procedimento existem várias formas, laparoscópica, 3 ou 4 furinhos, falaram da via, mas não falaram se vai usar pomerói, se vai usar salpingectomia total, se vai usar Parkland, então falaram que existem diferentes vias, e lá dentro, quando você abrir, você vai ver que ele fala a taxa de falha global, porque, na verdade, a não ser, não existe tanta diferença, a não ser a salpingectomia total e parcial, a total melhor ainda, é mais eficaz, mas ele pôs um valor que já é o mais aceito. Então, dá uma olhada ali, que você vai ver que o termo está bem, esse termo está com 3 folhinhas, né? Às vezes dá até para reduzir um pouquinho, mas está com 3 folhas aí. Então, ele não está explicando nada de qual técnica, qual... Então, olha, eu acho que esse é bom. Gente, olha, eu coloquei a portaria 48, vou colocar para todos a gravação, todos os links que foram colocados aqui. Quem não tiver, não consigo mandar ainda por WhatsApp nem e-mail institucional a gravação, por favor, me deixem e-mails pessoais, deixei meu e-mail aí também, caso vocês não deem tempo de colocar os e-mails pessoais, me peçam no e-mail que eu encaminho, tá bom? Porque a gravação fica muito pesada, não vai, infelizmente ainda não tem a licitação da Vanzolini para a gente converter todas as gravações, mas será enviada a partir de amanhã, tá bom? Quero agradecer a presença de todos, vou passar as considerações finais. Primeiro para a Júlia, que é nossa convidada. Júlia Bonancé. Suas palavras para o evento de hoje. Acho que ela não está ouvindo a gente. Será que ela já não foi por conta do horário? Não, ela está aí. É para você abrir o microfone e trazer sua contribuição para o que foi o encontro de hoje. Oi, eu tô aqui que tá bom. Acho que tem muita gente mandando mensagem no chat, deu uma travadinha aqui para mim. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Suas considerações tá finais. travando bastante aqui.
Mas eu gostaria de agradecer pelo convite, queria me colocar à disposição também para algumas dúvidas, algum esclarecimento de como que a gente está lidando com isso aqui no hospital público. Eu vi que tem bastante diferença de região aqui, né, dentro de São Paulo, mas o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Muito obrigada, Júlia. Marisa? Oi. Eu só quero agradecer aí, doutora Carolina, como sempre. Muito obrigada, é uma honra sempre ouvir a senhora falar, né? Júlia, gostei muito, achei muito legal, continue com o seu trabalho, eu acho que é assim que a gente transforma um monte de coisa, parabéns. Lembrar todo mundo que a gente vai voltar a conversar num olhar mais para a gestão, tá bom? Se precisar, a gente pede para a doutora Carolina de novo, mas no olhar mais para a gestão, para ver todas essas questões de credenciamento, eu acho que das questões de rede, né? Os gestores precisam estar atualizados para que eles possam, sim, apoiar os seus colaboradores e todo mundo que está aí na assistência. Tá bom? Obrigada, viu, Adriana? E um beijo para todo mundo. Obrigada, Marisa. Carol? Queria agradecer o convite, falar para a Júlia que eu fiquei fã dela. É tão bom a gente ver pessoas na atenção básica e na rede pública com esse olhar de querer resolver os problemas. Júlia, ó, parabéns, viu? Hoje eu já vou sair mais alegre da reunião e agradecer a Marisa e a Adriana e falar para todos que o desafio é de todos e eu acho que a gente junto vai chegar numa solução. Quero agradecer em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal, que, se Deus quiser, seguirá na luta aí junto com a saúde da mulher e das crianças. Dizer que o tema de hoje, né, acho que a proposta inicial dessa lei foi para reduzir burocracia, né, para ter um impacto maior, né, e melhor na vida das mulheres ou dos indivíduos que engravidam, né, e que a gente possa, né, lá na frente colher indicadores muito positivos, que a gente consiga trabalhar cada vez mais articulado, compartilhado, unindo essa rede de atenção aí para que a vida seja um direito após o parto para as mulheres e para os bebês. Muito obrigada, gratidão, até semana que vem. Gente.